Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, e também pelo Facebook do jornal O Vale. Agradecendo já a sua audiência nas duas plataformas e desejando a você uma ótima semana. Aqui comigo, aqui nos estúdios, o diretor de jornalismo da SP-Rio+, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Boa segunda. Hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere: sem Jair Bolsonaro, debate entre presidenciáveis promovido pelo jornal Estado de São Paulo, Rádio Jovem Pan e TV Gazeta tem menos ataques e mais propostas. Segue em recuperação o candidato à presidência Jair Bolsonaro após o ataque à facada sofrido na última quinta-feira. O quadro de saúde dele tem melhoras. Na região do Vale do Paraíba, cresce o número de suicídios nos últimos anos e as entidades reforçam campanhas de prevenção. E as informações do esporte regional: o basquete do São José voltou a vencer pelo campeonato. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Você pode interagir conosco pelo Facebook aí da SP-Rio+, como também pelo Facebook do Jornal Vale. Deixe os seus comentários e participe nesta manhã de segunda-feira. A gente começa a edição de hoje com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Os eleitores estão atrás da honestidade de seus candidatos. É até um lugar comum. Honestidade é a característica que os indecisos mais estão procurando num candidato, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo pelo Ideia Big Data. É claro que queremos alguém que não roube, que não desvie o dinheiro, que não cometa fraude, mas isso é só uma parte. Devemos prestar atenção num artigo em falta no mercado: honestidade intelectual. Pudemos observar muito bem a falta de escrúpulos nas abordagens sobre o ataque ao candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, às vésperas do feriado. Houve gente que tentou provar por A mais B que tudo não passara de uma farsa, encenação comandada, como sempre, pela mídia, na teoria conspiratória, a Rede Globo. Afinal, não havia sangue. De outro lado, temos os partidários do esfaqueado, que, sem nenhum tipo de comprovação, já foram colocando a culpa da agressão criminosa em agentes de outros partidos. Ser intelectualmente honesto, entre outras coisas, é não alterar os fatos, não alterar sua lógica por questões calculistas e até admitir a possibilidade de estar errado. Como ninguém conhece toda a realidade, mas somente aquilo visto e tratado de uma perspectiva muitíssimo limitada, não devemos propagar que tudo em que acreditamos seja absolutamente certo. É preciso estar aberto para teses diferentes ou opostas, aceitar bons argumentos sem necessidade de uma arma. É possível ser contra ou a favor de Bolsonaro sem alterar a cena do crime. Uma trégua foi declarada logo após o ataque, mas não durou muito. Lá estava Bolsonaro, todo entubado, recém-operado, acionando com gestos a sua metralhadora. Isso é fato. Essa cena de provocação execrável também é fato. Já retornamos trazendo mais informações do cenário eleitoral e também falando sobre o debate promovido ontem pelo jornal Estado de São Paulo, Rádio Jovem Pan e TV Gazeta. Vamos aos destaques da edição deste final de semana do jornal O Vale. Na capa que você vai ver agora, a manchete: em guerra, PCC, primeiro comando da capital, faz mapa do CV Comando Vermelho no Vale e monitora rivais. A reportagem mostra que as duas maiores e mais temidas facções criminosas do Brasil, que vivem em pé de guerra pelo controle do tráfico de drogas em várias capitais, também se movimenta aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba.
Quem assina essa matéria é o editor-chefe do jornal Vale, o Guilherme Codazzi, que traz mais detalhes dessa apuração feita pelo jornal. Um bom dia, Guilhermo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, José Guilherme e amigos da SP Rio. A manchete do jornal O Vale neste fim de semana foi sobre o crime organizado. E o crime está em pé de guerra. As duas maiores e mais temidas organizações criminosas do país, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, disputam o controle do milionário mercado do tráfico de drogas em vários estados brasileiros, como nós vimos, por exemplo, em rebeliões sangrentas ocorridas na região norte do país em 2017. Acontece que a nossa região, a RM Vale, localizada entre as duas capitais, Paulista e Fluminense, também é uma das trincheiras dessa tensão entre o PCC e o Comando Vermelho. O PCC mapeou a presença de criminosos da facção carioca em território vale paraibano. De acordo com fontes da inteligência policial que monitoram a atuação desses criminosos, há risco de matança entre os criminosos rivais em nossa região. A facção criminosa Comando Vermelho tem bandidos localizados principalmente na região do Vale Histórico, que faz ali a divisa entre o território paulista e o território fluminense. São cidades como Cruzeiro, Canas e Lorena. Ali, de acordo com fontes policiais, estão criminosos do Comando Vermelho que fogem de rivais no estado do Rio de Janeiro. Há também a presença de criminosos do Comando Vermelho no litoral norte, com uma diferença de que lá, na cidade de Ubatuba, eles também possuem as chamadas biqueiras, pontos de exploração do tráfico de drogas. São bandidos da região de Paraty, Volta Redonda e também da capital carioca. De acordo com fontes policiais, em 2017, o PCC chegou a sequestrar bandidos dessa facção inimiga aqui na nossa região e agrediu esses criminosos, mas não houve um assassinato. Isso, de acordo com fontes policiais, pode acontecer caso haja uma elevação na tensão entre as facções rivais em todo o país. As duas facções disputam o controle do tráfico de drogas em vários estados brasileiros. Então, a informação é de que o PCC fez um mapeamento da presença do Comando Vermelho em nossa região e está monitorando a atuação desses criminosos. Você pode conferir mais informações no site do Vale. Guilherme Codazzi para a SP Rio Mais, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Guilherme. E outro destaque também da capa do jornal Vale desse final de semana é quanto o número de casos de suicídios que aumentaram na região nos últimos anos, e as entidades de prevenção reforçam aí o alerta, né, da prevenção neste mês de setembro, que é um mês que marca a luta contra esse problema de saúde mundial. Esse tema, aliás, delicado, né, e polêmico, mas também importante ser tratado, por sinal, é o assunto do documento O Vale, publicado pelo Facebook do jornal Vale, e que nós vamos agora acompanhar um trecho desse documentário. Nós precisamos falar sobre suicídio de forma responsável, não sensacionalista. É esclarecer as pessoas que todos nós, em algum momento da vida, podemos sentir uma solidão, podemos sentir uma depressão. 90% das tentativas dos suicídios poderiam ser evitados. 90%. Se as pessoas fossem ouvidas, acolhidas, não fosse motivo, às vezes, de brincadeiras. Porque a pessoa que está em sofrimento precisa ser acolhida. Então, todos nós, a sociedade como um todo, inclusive o serviço público, tem que fazer isso. É uma responsabilidade. O suicídio é uma questão de saúde pública. Eu já tive depressão por a não aceitação também, como a homossexualidade e tal. E, assim, foi um período, assim, bem... que eu tava num lugar mais obscuro, sabe? Eu tava num lugar mais escuro. E foi, assim, tipo, bem difícil.
O documentário completo está na página do Facebook do Jornal Vale, facebook.com/Jornal O Vale. E a repórter Júlia Carvalho, ela traz mais detalhes dessa produção. Júlia, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. E o mês de setembro marca a luta contra um problema de saúde mundial considerado grave, o suicídio. No documento O Vale desta semana, nós abordamos esse problema que afeta milhares de brasileiros. Neste fim de semana, o material já havia alcançado mais de 35 mil pessoas. A RM Vale possui a terceira maior alta nos suicídios em todo o estado de São Paulo em 36 anos. A região registrou 132 mortes por suicídio em 2016, contra 39 em 1980, crescimento de mais de 200%. Quem precisar de ajuda pode procurar o CVV pelo número 188 ou pelo chat online no www.cvv.org.br. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia, pelas informações. É importante ressaltar, né, que é um problema que vai além da saúde mental e foi-se o tempo, né, que se associava a depressão com simplesmente preguiça, né? Hoje em dia é necessário sim um acompanhamento, e se você vê sinais desse tipo de situação no seu parente, em algum amigo próximo, busque ajuda para esse amigo, converse com ele. Isso é muito importante para prevenir casos extremos como é o suicídio, né? Importante acompanhar e cuidar das pessoas que estão próximas da gente, é claro, também cuidar da nossa própria saúde. Bom, vamos falar de política. 6 candidatos à presidência voltaram a estar frente a frente em um debate nessas eleições. Debate promovido esse pela TV Gazeta, junto com o jornal Estado de São Paulo e a Rádio Jovem Pan, reuniu Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Marina Silva, da Rede. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, permanece internado após o ataque à faca que sofreu na última quinta-feira em um ato de campanha lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. A mediadora do debate, a jornalista Maria Lídia, expressou a solidariedade, né, ao candidato e a recuperação plena do mesmo. Ela também informou que, como o PT ainda não anunciou um nome a candidato à presidência, que não haveria representante do partido nesse debate. Vale lembrar que na semana passada o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência e até o momento o Partido dos Trabalhadores não anunciou um substituto. Vamos passar rapidamente um resumo de cada candidato, de cada proposta dos candidatos nesse debate, começando por Geraldo Alckmin. O candidato ele falou que possui nome limpo, que não irá passar a mão na cabeça de ninguém, falando especificamente aí sobre o senador Aécio Neves, e criticou o ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância pelo caso do Triplex. Afirmou ainda ser necessária uma reforma política com a diminuição de partidos, ministérios, senadores e deputados. Disse também que irá reforçar a inteligência nas fronteiras do país e que irá investir em penitenciárias de segurança máxima. Já a candidata Marina Silva, da Rede, falou sobre a evasão escolar, afirmando que pretende melhorar a capacitação dos professores e dar salários mais justos. Na área de saúde, Marina disse que irá ampliar a cobertura de saúde no Brasil, com foco nos médicos de saúde da família. A candidata também falou em blindar as instituições públicas da politicagem, do que ela chamou de toma lá da cá, reforçando indicações que sejam idôneas e que possuam capacidade técnica. Já o candidato do Podemos, Álvaro Dias, criticou a saúde pública no Brasil, afirmando que o SUS é um grande programa mal executado e mal implementado. Também criticou os planos de saúde, afirmando que a Agência Nacional de Saúde não fiscaliza de forma eficaz os planos. Afirmou ainda que, se eleito, irá acabar com privilégios de autoridades dos 3 poderes, além de reduzir o número de parlamentares no Legislativo. Afirmou que pretende reduzir para 14 ou 15 ministérios no seu governo, que, segundo ele, irá elevar o nível da administração pública. Guilherme Boulos, do PSOL, atacou o que ele chamou de Disneylândia financeira no país, afirmando que os bancos fazem o que bem querem no país, no Brasil. Afirmou que irá baixar os juros dos bancos públicos e pressionar os demais a fazerem os mesmos. Com isso, o candidato espera ter mais investimentos no social, na saúde e na educação. O candidato também falou em demarcar as terras indígenas e quilombolas no Brasil,
afirmando que irá combinar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, com sustentabilidade ambiental. Já o candidato do MDB, Henrique Meirelles, falou em criar 10 milhões de empregos, afirmando que já fez isso quando era presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula. Afirmou que dará prioridade em investir forte em obras de saneamento básico, que em muitas estão paradas pelo Brasil. Na educação, afirmou que irá fazer um modelo do ProUni destinado às creches, o que ele chamou de Procreche, Procriança. E por último, Ciro Gomes. O candidato do PDT afirmou que irá dar conteúdo prático ao recém-criado Sistema Único de Segurança Pública, que, segundo ele, não possui orçamento. O candidato criticou o teto de gastos, afirmando que a aliança do PSDB com o MDB impôs ao Brasil 20 anos de congelamento de investimentos em saúde, educação, segurança, entre outros. Afirmou que apenas com a revogação dessa emenda, que define o teto de gastos, é que os programas do Brasil serão assumidos com clareza. Bom, Jair Bolsonaro segue se recuperando, da facada que levou na semana passada, quando fazia a campanha eleitoral em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. O candidato à presidência da República pelo PSL está internado em São Paulo e na UTI do Hospital Albert Einstein. E no último boletim apresentou sinais de melhora, já andou pelo quarto. Aliás, esse procedimento ele vai ser adotado com mais frequência, para evitar complicações, segundo os médicos. O quadro dele é de melhoras, mas ainda estável e ele requer ainda cuidados, da equipe médica. Por conta desse ataque, o diretor da Polícia Federal, Rogério Galouro, ele confirmou que a escolta dos policiais federais para os presidenciáveis deve aumentar. Depois do incidente aí com o Bolsonaro, o efetivo de policiais federais que vão ficar à disposição dos candidatos pode aumentar em até 60%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as equipes de segurança dos presidenciáveis podem solicitar aí o apoio de até 25 agentes da PF. Antes eram 21, mas isso vai depender de cada agenda do candidato. Quanto maior for o risco à vida, maior a escolta de policiais federais. Em exemplos como grande aglomeração de pessoas e também exposição prolongada em locais públicos. E mesmo que não tenham vindo representantes aqui do candidato Jair Bolsonaro, o presidente do PSL, do partido dele, pediu proteção à família de Bolsonaro aqui à Polícia Federal. Mas a PF respondeu que não pode fazer esse tipo de segurança à família dos candidatos e somente aos presidenciáveis. Muito bem. A defesa do ex-presidente Lula reiterou ontem, domingo, um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral para estender até o dia 17 de setembro o prazo para definir quem será o substituto na corrida presidencial. Na decisão que barrou a candidatura de Lula no último dia 1º, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permitiu que a coligação formada por PT, PCdoB, PROS, defina o substituto até amanhã, terça-feira. Mas a defesa de Lula alega que tenta reverter a declaração de inelegibilidade junto ao Supremo Tribunal Federal e, por isso, pede prazo para que esse prazo seja estendido. A decisão caberá à presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que também analisa se envia ao STF o recurso da defesa que tenta reaver a candidatura de Lula. Por questão disso, como a gente já havia informado, não houve representante do PT no debate de ontem, organizado aí pelo Estado de São Paulo, Rádio Jovem Pan e pela TV Gazeta. 8h07, pelo horário oficial de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você vai acompanhar ao vivo aqui no Jornal Abre Aspas a cobertura das eleições 2018 com a presença do candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Novo, Rogério Schecker, que estará aqui com a gente para poder bater um papo sobre as propostas, sobre a sua situação aí, as eleições deste ano. Portanto, você pode interagir conosco, participar, deixando aí nos comentários suas perguntas, suas sugestões. Participe, interaja com a gente. Um rápido intervalo, na sequência, a entrevista ao vivo. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas.
Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta segunda-feira, começo de semana, agradecendo a sua participação ao vivo conosco pelo Facebook do Jornal O Vale e também pelo Facebook da SP Rio Mais. Recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo, Rogério Schecker. Aqui está o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira, que me auxilia nessa entrevista. Candidato, um bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Zé Guilherme. Teremos 30 minutos de entrevista, candidato, a gente vai dividir esses 30 minutos em 2 blocos de 15 e no final aí 1 minutinho a mais para as considerações finais. O seu tempo começa a partir de agora. Candidato, você ganhou visibilidade, né, no cenário na época do Vem Pra Rua, né, que é um movimento aí que, entre outros, pedir aí pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nos protestos de impeachment. Qual que é a ligação desse momento em particular, né, com a sua pretensão em disputar o governo do Estado de São Paulo? Qual que é essa ligação? Bom, em primeiro lugar, eu nunca fui político na vida, eu nunca concorri em eleições na vida, fui uma pessoa que sempre fui batalhar, trabalhar, e quando estávamos exatamente há 4 anos com a possibilidade de Dilma ser reeleita, eu fiquei absolutamente inconformado com isso e achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui conversar com amigos e a gente percebeu que não adiantava ficar reclamando no sofá. Fomos às ruas, começamos pequeno, tudo começa pequeno, e 5 meses depois tinham 2 milhões de pessoas nas ruas do Brasil. Isso foi em março de 2015. Isso me jogou dentro da política e o que eu encontro hoje é uma situação muito parecida, porque as pessoas 4 anos depois estão de novo indignadas com a política, percebem que as coisas não melhoraram nos últimos 4 anos, seja na gestão Dilma, que colocou a gente na maior recessão da história do país, seja no governo Temer, que nos tirou da recessão, mas continua com muita falta de moralidade. A população está com raiva, enraivecida, a gente pede e ajuda para que não haja violência envolvida nesse caso, mas a gente precisa trocar de forma pacífica através do voto nas eleições. É por isso que eu estou aqui. E como você chegou ao Novo? Eu recebi um convite do partido no ano passado. Eu conhecia muitas pessoas que tinham ajudado a fundar o partido, então eu acompanhei de longe, porque eu morava fora, a criação do partido, e foi o que me estimulou a entrar na política, porque quando eu comecei a receber convites para me candidatar em 2018, recebi de vários outros partidos, e quando eu via a consistência dos partidos, a coerência deles, ou na verdade a falta da coerência, eu não ia entrar em qualquer partido não. Quando eu encontrei o Novo, vi que tinha um partido que exige dos seus candidatos e dos seus mandatários a execução das políticas, porque como o Novo não recebe dinheiro público, ele recebe dinheiro só de quem quer ajudar, filiados e simpatizantes. Por causa disso, ele é obrigado a implementar as promessas, porque se eu não implemento, o partido vem atrás de mim, porque senão ele morre. Como é que está o levantamento de recursos para a campanha? O levantamento, ele de novo, como nós não usamos fundo partidário nem fundo eleitoral, ele vai de pessoa a pessoa. Então, nós vamos pedindo de pessoa a pessoa que queira participar desse projeto de mudar o Brasil. Não importa quanto as pessoas doem, eu tenho a minha vaquinha eletrônica na rede e de pouco em pouco nós estamos montando aí a campanha. Nós gastamos apenas o que nós conseguimos arrecadar. Porque a gente sabe que o Novo devolveu, né? Tentou devolver. A gente tentou devolver o fundo partidário e, na verdade, são praticamente 4 milhões de reais a essas alturas. Ele está guardado, intocado de dinheiro público. Nós estamos tentando, devolver para o público. E o problema é que o tribunal ameaça em devolver esse dinheiro para os outros partidos. E aí nós preferimos, então, não devolver e não utilizar, porque para os outros partidos eles já têm dinheiro suficiente. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas os grandes partidos, PSDB, PT e PMDB, eles estão recebendo esse ano por volta de 300 milhões de reais cada um, que eles podem gastar quase que como bem entendem. É o dinheiro de todo mundo que está escutando a gente que está indo para esses partidos. Viu, Schecker, a gente vê um avanço aí. Vocês são de um partido que tem explorado bem as redes sociais, não é?
E com isso a gente vê o avanço do seu candidato a presidente, o Amoedo, né? Que já saiu do bloco dos nanicos, né? E está indo para cima. Eu pergunto, por que a gente não vê esse mesmo movimento em relação à sua candidatura? Boa pergunta, Zé Guilherme. Olha só, quando você vai analisar redes, é incrível como partidos que são lotados de recurso, por exemplo, o PSDB e o PMDB aqui em São Paulo, e eles têm contas de Twitter que têm, num caso, 3 vezes mais seguidores do que a minha conta do Twitter, no outro caso, tem 30 vezes mais seguidores do que a minha conta no Twitter. Mas o número de retweets deles, em vários períodos, a soma dos dois não chega na minha. Somos todos candidatos a governador de São Paulo. Então você percebe que as pessoas estão cansadas da velha política. No caso da eleição para governador, Zé, o que acontece é que a resposta da população ela vem depois da resposta para a presidência. As pessoas tendem a focar e definir o seu voto para governador na última semana e muitas pessoas no dia. Então não era inesperada essa demora na coisa crescer. Agora, em termos de engajamento, a gente já tem um engajamento muito parecido com um dos grandes partidos lotados de recurso, mesmo utilizando pouco dinheiro. Schecker, o senhor analisa que existe um certo abismo entre o real e o virtual? Porque, assim, como o Zé Guilherme comentou, existe uma indignação muito grande, uma revolta muito grande por parte da população nas redes sociais, né, e contra o atual governo, contra a atual política, vamos dizer assim, o modelo de política adotado no país. Mas a gente percebe que não está se refletindo isso nas pesquisas eleitorais. Por mais que exista esse forte ardor popular nas campanhas na internet, não há candidatos que defendam esse modelo novo subindo nessas pesquisas. Quer dizer, os mesmos estão ali em primeiro lugar, nos primeiros lugares. Há uma diferença entre o real e o virtual? Como é que você analisa isso? Eu acho que existe uma diferença. Agora, o virtual ele está impactando pela primeira vez as eleições presidenciais. Nós já temos alguns fenômenos acontecendo. Veja que o líder das pesquisas presidenciais é alguém que também não tem dinheiro de fundo eleitoral e não tem partido grande. Isso é praticamente inédito. É um fenômeno que está vindo das redes virtuais, mas é um fenômeno que ele leva algum tempo para se materializar. Algo parecido está acontecendo com o João Amoedo. Ele já vinha crescendo muito nas redes, mas a grande explosão aconteceu há 2 semanas, que é quando as pessoas começam a focar. Como esses políticos, entre outras manobras, criaram uma campanha que é uma campanha mais curta que a gente já teve, é uma campanha de 45 dias, a gente está percebendo que tudo vai acabar concentrado nas últimas semanas. É aí que a gente vai ver os grandes estouros, as grandes surpresas, as grandes ultrapassagens, e é nisso que a gente está apostando. O Novo ele tem uma estratégia de não se coligar. Não, quer dizer, as chapas foram puras, né? Não houve coligação. Isso mesmo na sua campanha ao governo do Estado, como também na campanha de João Amoedo. Essa estratégia, de certa forma, reflete na não participação de vocês em debates, por exemplo. Né, pela questão e também de tempo em rádio e TV, na propaganda eleitoral. É uma estratégia que pode ter prejudicado o partido na questão de se expor para o candidato? Boa pergunta, Rodrigo. Em primeiro lugar, nós não somos contra fazermos coligações. O que a gente se recusa a fazer é coligação só para ganhar tempo de TV. Isso nós nos recusamos a fazer, que é o que vários dos meus concorrentes estão fazendo. Eu acho um absurdo quem faz coligação com outros partidos só para ganhar tempo de TV, porque o que acontece é que o povo vai pagar essa conta lá na frente. Por quê? Porque quem faz coligação cria uma dívida de campanha. Essa dívida de campanha vai ter que ser paga quando a pessoa chegar no mandato, se ela chegar. E como é que esse pagamento é feito? Esse pagamento é feito através de cargos, através de poder. Quando alguém é eleito, depois de fazer coligações e tem que pagar a dívida com cargos, ao chegar no governo, o governo não é mais dele, ele perde o mandato. É por isso que a política não vem resolvendo os problemas do Brasil, porque no dia que a pessoa da política velha ganha,
ela não tem mais o governo e não consegue implementar o que prometeu. Então, o grande ponto aqui é esse: fazer coligações, prestem muita atenção, fiquem muito atentos, porque fazer coligação tira do candidato, se eleito, a capacidade de mudar o país depois disso, porque ele tem que pagar essas dívidas com cargos, eles entregam secretarias, eles entregam ministérios, vira uma politicagem da mais velha possível, e o resultado é que o povo continua na penúria que está hoje. Quanto ao apoio, por exemplo, num eventual segundo turno, em que você vá ao segundo turno e de repente receba o apoio, você receberia o apoio, por exemplo, do candidato do PT, Luiz Marinho, sendo ele não fosse o seu adversário? Eu receberia e receberei o apoio de quem quiser, de qualquer partido, inclusive dele, desde que esse apoio não esteja condicionado a pagamento de dívida. Se as pessoas quiserem nos apoiar para defender a ideia de um Estado mais eficiente, de oferecer serviços básicos melhores, de acabar com privilégios, de acabar com mordomias, de acabar com carros chapa preta, de acabar com a politicagem, da nomeação de cargos da velha política, se nos apoiarem nisso, eu aceito o apoio de qualquer partido. Uma vez eleito, eu não tenho partido, eu tenho que servir à população. Eu mantenho os princípios do Partido Novo, mas eu vou ter que conversar com todo mundo. Então a resposta é: aceitamos o apoio sim, desde que a gente não tenha que pagar a dívida com cargos. O senhor deve estar andando aí por São Paulo inteiro, né? E São Paulo tem regiões bastante ricas, mas a gente tem também problemas aí, algumas cidades, por exemplo, Vale do Ribeira, cidades extremamente pobres e carentes. A gente sabe que o Partido Novo defende essa questão do Estado mínimo, né? Eu pergunto o seguinte: essas populações dessas cidades que têm pouco poder de reivindicação, cidades pobres, elas não sofrem com essa questão de deixar o Estado fora de alguns problemas cruciais? Boa pergunta, Zé Guilherme. Veja bem, o Partido Novo nunca afirmou que é a favor do Estado mínimo. Nós somos a favor de um Estado eficiente. Nós acreditamos hoje que o Estado está grande demais, o que aumenta a corrupção, o que aumenta a politicagem, o que aumenta os gastos e o que diminui a eficiência. O nosso Estado vai ser menor do que o Estado que está aí, mas ele vai entregar mais aspectos sociais e para mais gente do que o Estado inchado que está aí. Por quê? Porque a gente não vai usar o Estado para fazer politicagem. A gente vai fazer política, não politicagem. Quando a gente não tiver que pagar dívidas eleitorais para os outros, a gente pode concentrar todos os esforços nomeando para os cargos principais, que são aqueles que oferecem serviços de educação, saúde, transporte e segurança, pessoas com um único critério, Zé Guilherme: competência e integridade. A gente só vai olhar para a competência e integridade na hora de nomear essas pessoas. E engana-se quem acha que o Partido Novo não se preocupa com o social, não se preocupa com populações como as do Vale do Ribeira, que estão totalmente abandonadas, nem campanha política é feita naquela região. O nosso foco é em ascensão social sustentável, principalmente para quem mais precisa. E para quem mais precisa são os mais pobres, os mais idosos, os mais novos, os que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho e no meio social, na sociedade, por causa de opção sexual, por causa de cor de pele. Todos esses grupos estão definidos, desenhados e são fortemente incluídos no nosso programa. O Partido Novo faz tudo o que está fazendo para oferecer melhoria social no Estado. Antes da gente fazer um intervalo, queria mais uma pergunta. O senhor vai morar no Palácio dos Bandeirantes? De jeito nenhum. Eu já tenho uma casa hoje que eu adoro, é um apartamento que eu juntei dinheiro para comprar e é nesse apartamento que eu vou continuar morando. Não apenas não vou morar no Palácio dos Bandeirantes, como pretendo utilizá-lo para outros fins. Ele está numa região nobre, numa região cara. A gente pretende usar esse palácio talvez para a saúde, tem hospitais do lado que podem ser ampliados para lá, talvez para
escola e ensinar quem precisa. A gente não precisa daquele palácio, não. Eu vou tentar transformá-lo para que seja utilizado em outros fins. Não vamos ter mordomias e privilégios. Essa é uma política do partido, não é isso? Isso é uma política do partido que está totalmente alinhada com a minha. Não é porque eu viro governador que eu tenho que ter um grupo de pessoas me servindo de um jeito diferente. Eu posso perfeitamente dormir e morar no mesmo lugar que eu durmo hoje. Acho isso um escândalo. Estamos aqui com o candidato do Partido Novo ao governo do Estado de São Paulo, Rogério Schecker. Nós vamos para um breve intervalo, primeiro intervalo. Na sequência, vamos tratar da região metropolitana do Vale do Paraíba, falando de propostas, falando sobre o que é possível, né, para se fazer para melhorar essa região. Portanto, você pode participar, lembrando que a sua interação é muito importante aqui com a gente, tanto no Facebook do Jornal Vale, como no Facebook da SP Rio Mais. Intervalo rápido. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando ao vivo aqui com o Jornal Abre Aspas, com a presença do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Rogério Schecker, pelo Partido Novo. Candidato, voltando aqui a contar o seu tempo a partir de agora, falando da questão da RM Vale, né? Primeiramente, o senhor conhece a região metropolitana do Vale do Paraíba? Qual que é a sua ligação aqui com a nossa região? Eu tenho visitado a região há algum tempo, desde que eu resolvi entrar no Partido Novo, e comecei a ver as características da região, que é uma região que é uma das regiões mais ligadas à inovação e empreendedorismo que eu vi no Estado. Tem alguns exemplos fascinantes aqui. O que me chama muita atenção, é o Parque Tecnológico, um parque que foi criado em grande parte por uma pessoa que também está no Partido Novo, que é o professor Agliberto, é candidato a deputado federal, é aqui do Vale, e com ele eu tenho aprendido muito da região e visto como funciona o empreendedorismo junto com a educação para gerar mais emprego. Eu acho fascinante o que está acontecendo aqui. Falando sobre a Embraer, por exemplo, a questão dessa nova empresa aí que vai surgir entre esse acordo entre Boeing e Embraer, qual que é a opinião sua do Partido Novo com relação a isso? O que nós acreditamos é o seguinte: as empresas aeroespaciais que existem, elas estão se unindo no mundo. A união de uma Bombardier com Airbus, a união de empresas que não eram necessariamente as maiores gigantes, mas as de aviação do tipo de escala da Embraer, ela passou a ser fundamental por uma questão de sobrevivência. Infelizmente, o mundo é dinâmico e nós temos que nos adaptar a ele. Infelizmente e felizmente, porque com a parceria eu enxergo a Embraer tornando-se capaz de acessar mercados que antes ela não acessava, ter uma força de distribuição que antes não tinha e ter um contato com tecnologia de outros tipos de construção de aeronaves que antes também não estava envolvida. A gente tem que encarar isso da forma mais positiva, como uma necessidade de adaptação do mercado mundial. Seria muito difícil para a Embraer continuar concorrendo no mercado global com outra empresa que já se aliou a uma das gigantes. A minha esperança é que empregos sejam mantidos e ampliados com a nova parceria e a gente crie uma empresa mais capaz de sobreviver no mercado global. Tem causado certa comoção, principalmente entre os acadêmicos, né, a questão de partidos que defendem investimentos prioritários no ensino básico, ao invés do ensino universitário, né? A gente vê aí todo um discurso pró-ciência, pró-tecnologia, né? O senhor não acha que investir nas universidades é fundamental também para a criação de cérebros que possam fomentar a pesquisa e ciência? Eu acho fundamental o investimento em universidades, em pesquisas, Guilherme, só que o Estado não tem feito isso de forma adequada até agora. A gente não tem universidades, infelizmente, no Brasil hoje, que tenham um trabalho de pesquisa que chegue a níveis de países mais desenvolvidos. A gente não tem um número de novas descobertas, novas tecnologias criadas exclusivamente no Brasil que justifique o investimento. Por que eu estou mencionando justifique o investimento? Porque nós estamos gastando hoje 4 vezes mais
dinheiro no ensino universitário do que na educação básica. E a gente investe no ensino universitário que acaba tendo uma alta qualidade e onde só entram depois os alunos que estudaram em escola paga e escola privada. Eu acho isso uma injustiça, eu acho que isso é um efeito de injustiça e causa mais desigualdade ainda. Hoje quem tem o primeiro acesso às universidades é quem vem das melhores escolas, que não são as escolas públicas. Nós, no Partido Novo, defendemos a igualdade de oportunidade na largada. Se a pessoa não tiver um bom atendimento na primeira infância até os 6 anos de idade, depois um excelente serviço de educação no Fundamental 1, Fundamental 2 e depois no ensino médio, ela não tem condições de entrar nas melhores universidades, que é a triste realidade que nós temos hoje. As pesquisas, Guilherme, elas têm que ser extremamente motivadas e eu acho que esse uso do dinheiro do Estado nas pesquisas para incentivar a pesquisa, muitas vezes através da iniciativa privada, pode trazer benefícios muito maiores do que a gente tem hoje. Alguns argumentam que se você fizer alianças com a iniciativa privada, você vai fazer pesquisa única e exclusivamente no interesse dessas empresas, mas já é mais do que a gente tem hoje. Nós já comprovamos que o Estado não consegue fazer investimentos de qualidade no setor universitário. Isso vale para São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro. Está um caos o ensino superior, porque o Estado não consegue aplicar direito os recursos, que são muitos. Só para terminar, dar um exemplo que não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, mas que tem que ser trazido. O Museu Nacional, com esse incêndio absolutamente trágico que aconteceu na semana passada, ele é alimentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos últimos anos, ela teve um aumento nas suas transferências de 500 milhões de reais. O aumento no custeio de pessoas, no mesmo período, também foi de 500 milhões de reais. Não foi dinheiro para investimento, não foi dinheiro para proteção do prédio, para meros e estúpidos esguichos de água que poderiam ter prevenido aquele terrível incêndio. Isso é apenas uma demonstração de como o Estado já se revelou incompetente para tratar de serviços básicos para a população. Já tem várias participações aqui com a gente. Eu vou destacar uma aqui, que é a Rosângela Cortes, aqui de São José dos Campos. Ela fala sobre o que fazer sobre os bandidos presos em São Paulo. E eu já engancho essa pergunta porque nós tivemos recentemente em Taubaté uma crise muito grande, um motim envolvendo vários presos, uma situação bem complicada, com reféns até. E a gente percebe que há uma certa complicação nas cadeias superlotadas aqui da região nossa, e é uma realidade em todo o estado de São Paulo. Apesar de índices de violência estarem diminuindo, isso sendo apresentado aí pelo governo estadual, mas a sensação de falta de segurança é muito grande ainda, principalmente aqui na região nossa do Vale do Paraíba, que é um eixo importante. Nós estamos aqui na Dutra, um eixo importante entre São Paulo e Rio de Janeiro. Qual que é a proposta do Partido Novo, sua proposta para melhorar essa sensação, melhorar de fato a violência aqui no Brasil, se combate a violência? E quanto às cadeias públicas, é possível, é uma possibilidade a privatização das cadeias públicas? Isso é possível? Como é que gerenciar essa crise nas penitenciárias públicas aqui do estado de São Paulo? Perfeito, Rodrigo. Isso é um assunto fundamental, deixa eu explicar por quê. É interessante que o governo que está saindo, o governo do Estado que está saindo, que é o governo do PSDB, ficou 24 anos no poder no Estado de São Paulo. O que a gente está herdando hoje é uma herança de 24 anos de PSDB. É preciso que isso fique muito claro. Nós estamos com uma população carcerária que está quase 3 vezes acima da capacidade. São Paulo abriga 241 mil presos, isso é 1/3 dos presos do Brasil inteiro. E as cadeias estão absolutamente abarrotadas. Por que isso é um problema? Porque essas cadeias, Rodrigo, elas misturam criminosos de alto perigo com criminosos de baixo perigo. E os criminosos de baixo perigo, em contato com os outros, eles começam a passar pela escola do crime. Como a gente sabe que a cadeia vira uma escola do crime? Porque nada menos do que 2/3 das pessoas que saem do sistema prisional voltam a incidir em crimes.
Então a cadeia hoje é a maior escola que a gente tem para a criação de criminalidade e de criminosos. Como evitar isso? Com administração carcerária eficiente. E para ser eficiente, mais uma vez, ela não pode ser do Estado. Nós temos um principal exemplo de privatização, que na verdade não é privatização, é uma concessão de sistema prisional numa cidade que se chama Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Lá, praticamente todos os serviços da cadeia foram passados pela iniciativa privada. A cadeia nunca teve uma rebelião. Temos lá presos, às vezes, que fazem parte do PCC. Não é que nós temos criminosos de baixa periculosidade, não. Mas a eficiência impera. É a cadeia onde você tem maior engajamento de presos trabalhando. E por que isso que é importante? Porque quando os presos já começam a trabalhar dentro da cadeia, eles têm uma maior probabilidade de encontrar um emprego quando saem. E muita gente fala que esse é um aspecto puramente humano que nós estamos tratando. Não, é um aspecto de segurança. Se nós não garantirmos que esse preso saia de lá com algum encaminhamento de emprego, ele vai voltar para a rua, vai voltar a roubar, vai voltar a matar. Administrar direito às cadeias é uma questão de segurança. E para administrar direito às cadeias está provado no Brasil inteiro que a única coisa que funciona é uma parceria público-privada. Interessante que metade dos serviços, metade dos presídios em São Paulo não terceirizam nenhum serviço, nem serviço de comida, nem serviço de transporte, tudo é feito pela cadeia. Isso incha o Estado, torna o serviço inteiro mais caro e exige mais impostos da população, como sempre. Bom, dentro das prioridades que você pode destacar aqui na região do Vale do Paraíba, na nossa região da RM Vale, qual que é a base da sua campanha, qual que é a base das suas propostas? Vamos lá, Rodrigo. Tem um outro assunto ligado à segurança que tem tudo a ver aqui com o Vale, que é o seguinte: as facções criminosas no Rio de Janeiro não estão mais contentes em ficar no Rio de Janeiro. E é muito fácil entender por quê. O dinheiro dos cariocas está diminuindo e a segurança lá está aumentando, com presença de Guarda Nacional, etc. Se esses bandidos tiverem que vir para algum lugar, para onde eles vêm? É para São Paulo, onde o povo ainda tem mais dinheiro. E eles estão vindo pela Dutra, eles estão se instalando no litoral, esse fenômeno já está acontecendo, e se a gente não começar a atuar agora, nós seremos vítimas de várias dessas facções que atuam no Rio de Janeiro. Já temos casos disso, em alguns casos no litoral, já começaram a chegar em Paraty, e São José dos Campos e região é um alvo para essas facções, porque é uma região rica, uma região interessante. A gente tem que tomar muito cuidado para não atuar tarde demais. O jornal Vale, na edição do fim de semana, ele tratou justamente dessa guerra de facções, o PCC aqui de São Paulo, e justamente presos do Comando Vermelho, que estão por aqui, alguns presos em Ubatuba, por conta de que já veio de Paraty para Ubatuba. Zé Guilherme, essa é uma enorme preocupação minha e deveria ser uma preocupação do governo. E isso se combate, Zé Guilherme, com inteligência. Não é sair na rua procurando bandido. É com sistemas de rastreamento, sistemas de escuta que já existem no exterior e não estão equipando hoje a nossa ultrapassada Polícia Civil, que está desequipada. Enquanto a gente não trouxer a inteligência para descobrir onde essas facções estão se instalando, de repente a gente vai olhar para o lado e perceber que elas estão ocupadas aqui no Vale. Falar em inteligência, né? A modernização do Estado passa pelo mundo digital, né? Como é que você vê essa questão do governo digital? Qual é o nosso estágio em relação a isso? Zé Guilherme, o nosso estágio é pré-histórico. As nossas principais propostas, principalmente na saúde, têm a ver com desenvolvimento digital e de tecnologia. Não tem mais cabimento de uma pessoa ter que ficar numa fila para ser atendida pelo SUS. Não tem mais cabimento uma pessoa ficar esperando meses para ter um exame feito. Não tem mais cabimento uma pessoa chegar numa consulta de saúde e ter que lembrar de tudo que os últimos médicos falaram. A gente precisa poder marcar essas consultas no celular. A gente precisa ter um médico de família que atende a gente em casa e faça medicina preventiva para você não ficar doente.
A secretaria hoje deveria se chamar Secretaria da Doença, não Secretaria da Saúde, porque o Estado só se preocupa com o cidadão depois que ele fica doente. E mesmo assim se preocupa pouco. A tecnologia consegue encaminhar essas pessoas para uma fila eletrônica, que ela sabe exatamente quando que ela vai ser atendida, encaminhar para um especialista direto, ter um protocolo e um prontuário único onde a pessoa tenha a história da saúde dela e não precisa explicar para o médico tudo que ela passou. É um desrespeito à falta de uso de tecnologia na nossa saúde hoje, mais uma herança de 24 anos de PSDB no governo do Estado de São Paulo. Faltam 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu só queria que... muitos questionam que candidaturas como a sua teriam dificuldade em viabilidade eleitoral. Qual que é a estratégia do Partido Novo em driblar essa possível realidade em um Estado governado há tanto tempo pelo PSDB, com candidatos, por exemplo, como Paulo Scaff, fortes aí nessa corrida eleitoral? Falando a verdade, Rodrigo, falando para as pessoas o que fez a política velha até hoje, mostrando que o Scaff é do partido do PMDB, que é do partido do Temer, o Dória é do PSDB, que está há 24 anos no poder. Conforme as pessoas vão conhecendo essa realidade, vão conhecendo a verdade, sabendo que quem está fazendo coligação vai ter dívidas de campanha depois para ser paga com cargos, e sabendo que não adianta mais votar no velho e esperar o novo. Quando as pessoas estão tendo contato com essa nova realidade, as pessoas não apenas gostam da proposta do Partido Novo, quando elas começam a espalhar. Isso está ficando muito rápido e está começando a invadir as redes. Faltam 4 semanas para as eleições, nós estamos extremamente otimistas com essa onda laranja que está se formando. E como é que vocês veem essa crítica que se faz ao Novo, de que o Novo é o partido do mercado financeiro? Só tem 10 segundos. 10 segundos. Eu só posso afirmar que não é. São pessoas que fizeram a sua vida sem usar dinheiro público e que agora estão doando o seu tempo. A maior parte delas tem dinheiro para se entregar para uma causa social de oferecer melhores serviços sociais para a sociedade. Isso é intriga de uma oposição, de uma política velha que está extremamente preocupada com o avanço do Partido Novo. Perfeito, só para a gente poder ser democrático aqui, os 30 minutos, mas nesse 1 minuto a mais, então, para a gente poder encerrar, já agradecendo a sua presença aqui em nossos estúdios, as suas considerações finais, o seu comentário, a sua mensagem diretamente para o nosso telespectador. Para os telespectadores, eu faço a seguinte pergunta: até quando você vai votar no velho e esperar o novo? Até quando você vai estar inseguro nas ruas só porque esse governo faz politicagem em vez de política? Até quando você vai votar útil, vai votar nulo, vai votar branco e deixar que esses velhos políticos assumam o poder? Nós temos uma proposta nova, nós somos o Partido Novo, é um partido que não é feito de políticos, é de pessoas que estão agora entrando na política para fazer política de um jeito absolutamente diferente. Pela primeira vez em muitos anos e em décadas, o cidadão e o eleitor do Estado de São Paulo tem alternativa, é uma alternativa diferente de quem quer, junto com o povo, tirar esses políticos velhos daí, sejam eles de qualquer idade que seja, para a gente poder finalmente entregar serviços de qualidade e ascensão social para a população do Estado de São Paulo, que é o que merece. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela participação, pela presença aqui em nossos estúdios. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, tem mais informações aqui no Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta segunda-feira, comecinho de semana, vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região. E quem traz a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar com mais um dia de tempo estável aqui na nossa região. Nós teremos uma segunda-feira de céu variando aí de parcialmente nublado a claro. O sol vai brilhar e à tarde as temperaturas vão se elevar. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 29 graus. Já na capital paulista teremos 28, no litoral norte poderemos chegar aos 30 e na Serra da Mantiqueira 18 graus de máxima. A umidade relativa do ar no período da tarde pode ficar aí abaixo dos 50%. É importante lembrar sempre de beber bastante água. E hoje também não temos previsão de chuva. Só adiantando um pouquinho,
pelo menos até a quarta-feira, os dias vão ser bem parecidos com o que a gente viu ontem no domingo, com o que a gente vai ver hoje, com essa presença do sol, a umidade do ar baixa à tarde e sem previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. E agora, vamos falar de esportes. Muito bem. Linha de frente, falando de esportes, quem traz o comentário da Leste, teve bastante movimentação para o esporte aí no Campeonato Brasileiro, aí no final de semana. Quem traz, então, o comentário ao vivo é o Ail Marques. Ail, muito bom dia para você. Olá, Rodrigo, muito bom dia a todos que acompanham a SP Rio+. Vamos começar falando da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, Sport e Cruzeiro empataram em 0-0 na Ilha do Recife, o São Paulo fez 1-0 no Bahia, o Flamengo venceu a Chapecoense por 2-0, América Mineiro e Ceará empataram em 0-0 e o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. Ontem, no Clássico, Palmeiras e Corinthians, 1-0 para o Palmeiras. Internacional e Grêmio, o Inter venceu por 1-0. E o Paraná perdeu em casa para o Santos 2-0, com 2 gols de Gabigol, que é o novo artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. O Vitória fez 1-0 no Vasco da Gama. Hoje, às 20 horas, tem a sequência da 24ª rodada, com a última partida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Com os resultados do final de semana, a classificação do Brasileirão é a seguinte: o São Paulo lidera, o Internacional lidera a competição com 49 pontos, no saldo de gols leva vantagem sobre o Tricolor Paulista, que é o segundo, com 49 também. O terceiro colocado é o Palmeiras com 46, o Flamengo é o quarto com 44. O Grêmio tem 41 e o Atlético Mineiro 38 formam aí o G6. O Santos já é o nono colocado, é o oitavo colocado com 31 pontos, à frente aí do Corinthians, que é o 10º, que tem apenas 30 pontos. Na zona do rebaixamento estão Sport com 24, Ceará com 24, que vem subindo, a Chapecoense com 22 e o Paraná com apenas 16 pontos. São as equipes aí que estariam rebaixadas para a Série B no ano que vem. Bem, o artilheiro do Brasileirão é o Gabriel, do Santos, com 12 gols. Pedro agora tem 10, Roger Guedes, que já não joga mais no Campeonato Brasileiro, tem 9, mesmo número de gols aí do Ricardo Oliveira, também do Atlético Mineiro. Bem, a Seleção Brasileira joga amanhã às 9h30 da noite contra El Salvador. No primeiro amistoso, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2-0 no último final de semana. E agora joga amanhã novamente na data FIFA e pode haver algumas mudanças, segundo o técnico Tite. Bem, para finalizarmos, viu, Rodrigo, o Brasil continua dominando a Liga Mundial de Surf e impressiona, viu, impressiona mesmo, porque olha, Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira e William Cardoso são os brasileiros que ganharam etapas aí. E temos também o Julian Wilson, o australiano, que foi o único estrangeiro a conseguir aí uma vitória nas etapas do Mundial nesta temporada. E o Gabriel Medina venceu a última dele no Surf Ranch, é a nova moda aí, que é a onda artificial lá do Kelly Slater nos Estados Unidos e que valeu esse ano como etapa do Mundial e deu Gabriel Medina. Com os resultados, Felipe Toledo continua na liderança com 49.785 pontos, seguido bem de perto por Gabriel Medina, com 45.685 pontos. O terceiro colocado é o Julian Wilson, australiano, ele tem 37.125 pontos. O quarto colocado é o Ítalo Ferreira, com 31.825 pontos. São os 4 que brigam mais de perto aí pela liderança do Mundial de Surf 2018. Portanto, olha, vai se apertando, vai se ajustando aí entre Gabriel Medina e Felipe Toledo. É o litoral norte paulista brigando pelo Mundial de 2018. Ficamos por aqui, Rodrigo. Um grande abraço a você. Amanhã a gente volta falando um pouco mais de esportes na SP Rio+. Muito bem, obrigado, Ail, pelas informações, pelo comentário. Olha, agora saindo do esporte, nós vamos para a cultura. A FLIM, a Festa Literomusical do Parque Vicentina Aranha, de São José dos Campos, está chegando e os escritores selecionados vão dar um gostinho de suas obras antes do evento, nesse especial produzido pelo Jornal Vale. Era uma vez
a borboleta Isabela. Ela adorava preparar ovinhos de chocolate para a criançada. Um dia, Isabela saiu para distribuir os ovinhos às crianças que brincavam no jardim. Mas no caminho, ela depositou um ovinho diferente na folha de uma linda flor. Maria Alice desembarcou no aeroporto de Santiago, no Chile, fazendo um grande esforço para se manter distraída. Conhecia de perto o fenômeno das coincidências e sabia que não existia a menor chance de que o avião de Zach Cole chegasse na cidade no mesmo horário que ela, não se estivesse esperando por isso. Talvez se estivesse totalmente desprevenida, pudesse ver uma equipe carregando instrumentos musicais do outro lado do corredor e teria finalmente a chance de conhecê-lo. Como desprevenida era a última coisa que estava, não havia sinal de nada disso por ali. Muito bem, a FLIM acontece nos dias 15, 16 e 17 agora dessa semana, no Parque Vicentino Aranha, né, aqui em São José dos Campos. Amanhã, mais 2 autores, aqui dentro do jornal Abre Aspas, dão um aperitivo das obras que irão expor nesse final de semana lá na FLIM. Sim, é um bom trabalho do jornal Vale, que deve ser acompanhado com atenção. Aliás, todos os vídeos já estão lá. A gente já está dando o aperitivo aqui no jornal Abre Aspas, mas se você quiser acompanhar os vídeos dos outros autores, é só entrar lá na página do Facebook do jornal O Vale. Muito bem. Encerrando aqui mais uma edição, lembrando que esse conteúdo na íntegra fica disponível nas páginas do Facebook da SP Rio Mais e do Jornal Vale e também no site spriomais.com.br. Zé Guilherme, obrigado pela participação mais uma vez, pela presença aqui. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã e até amanhã você. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana. A gente se encontra amanhã, terça-feira. Forte abraço.